galerinha linda do meu coração, me digam que vocês estão bem, mas ansiosos pela nossa aulinha caprichada de língua portuguesa. E hoje, o que é que nós vamos fazer? Revisar os conteúdos vistos nos capítulos 6 e 7 do nosso segundo livro didático. Então, pois bem, vamos lembrar os conteúdos que nós vimos, os gêneros textuais, os conteúdos gramaticais e toda a porção de temas que nós discutimos ao longo dessas últimas semanas de aula, desde o nosso retorno. Pois bem, o primeiro gênero textual que nós vimos foram as histórias em quadrinhos, ou as famosas HQs, que é a sigla das histórias em quadrinho. Nós vimos que a história em quadrinho é aquele texto que é narrado em quadrinhos, numa sequência de quadrinhos. Vimos que ele pode ser maior ou menor e que tem um livro específico que são contadas várias histórias em quadrinhos, que é o gibi. Vimos também que as histórias são contadas por meio de desenhos e textos expostos numa sequência horizontal. Então, nós lemos sempre como se ele estivesse deitadinho, linha por linha, Vimos também que essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa, ou seja, alguém está contando algo. Uma história que tem personagem, que tem um enredo, que acontece num tempo específico, pode ser durante dias ou pode ser um período de algumas horas, que tem um lugar, pode ser na casa, pode ser em uma fazenda, pode ser em um parque, enfim, não tem limite. E que tem sempre um desfecho. Toda história tem um início e tem um final. Esse final é que a gente chama de desfecho. E, no geral, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. Dentro da linguagem verbal, nós temos os balões, com as falas dos personagens. E na linguagem não verbal, nós temos o desenho da paisagem, o desenho dos personagens. Também temos as onomatopeias, que nós vamos revisar um pouquinho mais à frente. Vimos também que existem vários tipos de balão. E quando a gente olha o formato de cada balão, a gente já sabe do que se trata. Vimos o balão de fala normal, vimos o balão de fala que indica um cochicho, que alguém está falando um segredo, está falando bem baixinho. Vimos o balão do pensamento, o balão de grito. Vimos que tem a fala de vários personagens juntos, quando eles falam ao mesmo tempo. Tem o balão de fala da ideia, quando nós temos uma ideia e essa ideia não é contada ainda. Temos o balão de dúvida e o balão de admiração. O primeiro, quando aparece a interrogação, o personagem está pensando, e quando o personagem está admirado, uau, legal, feliz com alguma coisa que está acontecendo, mas ele ainda não falou. Temos aquele balãozinho que indica que o personagem está pensando como falar, mas não sabe o que dizer. Quando está doendo, que parece que ele está chorando um pouquinho assim. Temos o personagem cantando, que é o balãozinho cheio de notas musicais diferentes, quem já sabe que está cantarolando. E temos aquele balão escuro, negro, que indica que o personagem está super zangado. Pronto. Vimos isso e lembramos também que, além dos diferentes tipos de balão, de fala dos personagens, além dos recursos de imagem, dos desenhos dos personagens, da paisagem, nós temos a figurinha de linguagem chamada onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Composição de uma palavra que se baseia numa reprodução similar de um som que passa a ser relacionado a ela. A palavra que se forma a partir da reprodução similar de um som, como são exemplos de onomatopeias: bang, que é o de tiro, tic-tac, barulho do relógio, au, au, som de cachorro e por aí vai. Então, todas as vezes que eu quero representar um som, não é o som, por exemplo, de um personagem cantando, é de algum barulho que acontece. Alguém bateu na porta, alguém pisou, algo caiu no chão, quebrou, alguém pisou, fez um estralozinho ou um barulhozinho.
São esses sons que vão ser reproduzidos pela onomatopeia, que são as palavras com formato diferente. E nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, o pô, o bum de barulho, o puf, quando alguém sai correndo. Então, eles vão ter um tamanho destacado para que a gente veja e saiba do barulho. Alguns deles são mais coloridos, outros têm a cor um pouco mais simples, né, com uma tonalidade só. Sempre indicando um som, um barulho que aconteceu. Também falando de histórias organizadas em quadrinhos, nós temos a tirinha, que seria uma versão reduzida da história em quadrinho. Elas também são organizadas e nós sabemos que ela tem entre 2 e 4 quadrinhos, também organizados na horizontal. Por isso que parece uma tirinha, um pedacinho de fita, por isso que é chamada também de tirinha. E aí nós lembramos que a tirinha é uma pequena sequência de ilustrações no formato de quadrinhos. Um gênero textual humorístico e às vezes político, muito comum em jornais. Combinação de frases curtas, geralmente de efeitos ambíguos, ou seja, que a gente pode ter duas interpretações, com desenho que ilustram e complementam o sentido do texto. Então, a história em quadrinho vai nos contar algo que aconteceu. Já a tirinha vai contar também alguma coisa que acontece, mas para fazer a gente se sentir alegre, sorrir da situação ou pensar um pouquinho naquilo que está sendo dito. Sobretudo quando fala sobre assunto político, né? Que vai falar uma coisa mais social e tal, que a gente para um pouquinho para poder refletir. Então, a tirinha vai ser uma versão reduzida, que vai falar sobre um tema atual, vai fazer a gente parar para refletir ou vai fazer a gente sorrir. E mesmo que seja uma reflexão, a gente vai achar graça, né? Vai ter um pouco de humor ali dentro da tirinha. O terceiro gênero textual que nós vimos já não tem mais nada a ver com quadrinho, mas tem a ver com informação, né? Nós falamos sobre a notícia, que é um gênero do tipo informativo, vai deixar a gente cheio de informação, cheio de conhecimento, sabendo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tá? E falamos que é um texto informativo porque ele nos deixa inteirado de algum assunto ou de algum acontecimento e que, sobretudo, eles são divulgados por jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e em outras formas. A gente lembra logo do jornal, né, que é a principal fonte de informação que nós temos. Nós podemos, por exemplo, assistir ao jornal na nossa TV ou podemos assistir na internet, né, pesquisando, por exemplo, no G1 ou olhando notícias que foram lançadas nos dos jornais que foram gravados no YouTube, por exemplo. Então, a gente pode usar ou os recursos de vídeo, imagem, televisão, celular, tablet, ou nós podemos ter acesso a essas ferramentas físicas, né? Uma revista física, um livro físico, que a gente compra na livraria e folheia. Falamos que a notícia ela tem uma linguagem formal, então usa norma culta para todo mundo entender. Tem sempre um título, vai informar uma coisa atual, um acontecimento real. Os textos são curtos, não são longos. Aparecem as descrições, né? Se for uma notícia de algum acidente que aconteceu, por exemplo, aí vai dar as informações do local, como foi, quais foram os veículos, quantas pessoas estavam, qual foi o estado dessas pessoas e vai narrar, né? Quando aconteceu, em que dia, em que tempo, o que aconteceu antes do acidente, com quanto tempo foi que, por exemplo, o socorro chegou, tá? As informações são diretas, são atuais e os textos circulam pelos principais meios de comunicação. Então, a notícia, a gente sempre tem acesso super rápido à notícia, né? Seja nesses meios de comunicação, seja às vezes quando nós comentamos a notícia que nós vimos na internet ou que nós acessamos em alguma rede social, tá? Passados esses três gêneros textuais, a notícia, a tirinha e a história em quadril, nós começamos a rever os nossos conteúdos gramaticais ou ortográficos, que são aquelas regrinhas que a gente tem que saber para poder usar melhor a nossa língua, seja na hora de escrever e seja na hora de falar, né? Todo mundo quer se comunicar
comunicar bem, todo mundo quer ser entendido e todo mundo quer poupar trabalho explicando e reexplicando o que quis dizer, não é isso? Então, um dos primeiros assuntos que nós vimos foi a nasalização, que é quando nós falamos e parte da palavrinha sai pelo nosso nariz. Vimos que há 3 formas bem práticas de produzir esse som nasal, né? Esse somzinho saindo pelas nossas narinas. Bom, temos o uso do N, o uso do M e o uso do tio, né? Onde tiver esses 3, é certo que nós vamos falar um sonzinho nasal. Vimos também que além deles produzirem o som nasal, quando eles estiverem perto de determinadas consoantes, nós temos uma regra específica para o uso do N e para o uso do M. E também a gente já está mais do que careca de saber que o M, ele é amigo inseparável do P e do B. Então, sempre que houver o P, o M vai estar coladinho. Sempre que houver o B, o M vai estar coladinho. E sempre que aparecer o N, a gente já sabe, só vai poder ser uma das 2 amiguinhas dele. Ou B, a letra B, ou a letra P. E as outras consoantes, tia? É essa regra que a gente já viu e já está sabendo. Antes de qualquer outra consoante, nós vamos usar o N. Antes do D, antes do C, antes do H, antes do J, antes do G, menos antes do P e do B. Porque antes do P e do B só vai estar o N, né? Um trio parada dura. Eles só andam juntos e ninguém separa. E o N, que não vai sair perdendo, é amigo de todas as outras consoantes, tá? E o tio, a gente sempre vai usar com o ão, ou com o an, ou ons, tá? Ou ãos também, que são algumas formas plurais do ão. Então, temos como exemplo, banda, cantar, andou e mansa. O N antes do D, do T, do D novamente e do S. E nessa coluna, camponês, também, pomba, emprego, só rola o P e o B. E no tio nós temos exemplo do anão, maçã, manhã e vilão. A gente viu que tem algumas palavrinhas escritas com M, com N e com ão que indicam o nome de algo, né? Que indicam o nome de um lugar, indicam o nome de um objeto. Por exemplo, camponês. Camponês é uma espécie, né, de hábito que a pessoa tem, dependendo do lugar onde ele vive, né? Vive no campo, trabalha no campo, é considerado camponês. Um anão, quando a gente fala assim, anão, a gente já sabe que anão é uma pessoa que é pequena. Então, quando a gente dá nome aos seres, nós estamos usando a classe dos substantivos, que são as palavras usadas para dar nome a tudo, às pessoas, aos lugares, às lojas, aos objetos, às partes do corpo, às coisas, aos sentimentos, enfim. Tudo que a gente estiver vendo o nome vai ser um substantivo. E para saber o que é um substantivo, se a gente tiver dúvida, é só pensar. Quando eu falo esse nome dedo, será que eu consigo imaginar o que é um dedo na minha mente? Consigo. Então, isso daí já é um substantivo. Fala o nome, eu consigo associar o nome à coisa. Então é um substantivo. Tudo que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos nomeiam lugares, Alemanha, Porto Alegre, Itabuna, Salvador. Sentimentos, raiva, amor, saudade, alegria, que também podem ser estados, e qualidades, honestidade, sinceridade e algumas ações. Ação de praticar uma corrida, de praticar uma pescaria, tá? Então, tem o nome substantivo. Vimos também que o substantivo ele pode ser comum ou pode ser próprio. Comum, quando ele dá nome a um conjunto de seres. Quando eu falo cachorro,
eu já sei que é um animal. Quando eu falo gato, eu já sei que é um animal. Agora, se eu disser o nome do meu cachorro é Apolo, aí Apolo já vai ser um substantivo próprio, porque é um nome específico, próprio da pessoa, próprio do lugar, próprio da empresa. Por exemplo, a nossa escola, Colégio Divina Infância. Mesmo se houvesse outra escola chamada Divina, a nossa é única, tá? Porque é o nome específico da nossa escola. Agora, se eu falasse colégio, poderia ser qualquer colégio. Mas quando eu informo um nome específico, eu estou usando o substantivo próprio para diferenciar a nossa escola das outras escolas. Assim como nós temos o nosso nome que nos diferencia do nosso colega, né? E mesmo que nós tenhamos o mesmo nome, por exemplo, se eu tiver uma colega que também se chama Radassa, o meu sobrenome, que são as outras informações do meu nome, vão me diferenciar dela, tá? Então, se for comum para todo mundo, substantivo comum. Se for específico de uma pessoa ou de um lugar, de um objeto, de uma coisa, substantivo próprio, tá? E, por último, nós vimos o substantivo coletivo. Porque quando eu falei que se for comum a todos, a um grupo de seres, vai ser comum. Mas existe também aquele substantivo que indica um grupo específico. Quando eu falo, esses dias passou um enxame aqui, a gente já sabe que esse enxame é um grupo de abelhas. Quando eu falo, eu tenho o meu álbum de 2 anos, está guardado totalmente intacto, eu já sei que esse álbum vai ser o quê? O conjunto de fotos que eu tinha aos 2 anos, tá? Então, nós temos também uma palavra só que indica um grupo. Quando eu falo, rapaz, naquela festa tinha uma multidão, eu estou dizendo que aquela festa tinha muita gente. Por quê? Multidão é o coletivo de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas. Então, o substantivo coletivo é aquele que, embora no singular, ou seja, uma palavrinha só, indica uma multiplicidade ou uma quantidade grande de seres da mesma espécie. Então, sempre vai ser assim. Se for um grupo, vai ser um grupo ou de pessoas, ou de animais, ou um grupo de determinado objeto. Sempre um grupo específico, tá? Não pode ser um grupo de pessoas com animais. Não vai existir um grupo de pessoas, um grupo de animais. Temos Alcateia, que é um grupo de lobos. Arquipélago, um grupo de ilhas. Cáfila, um grupo de camelos. Constelação, um grupo de estrelas. E por aí vai, tá? Então, esses foram todos os conteúdos que nós vimos até aqui. Vocês vão testar o conhecimento de vocês realizando a atividade. Vamos tirar todas as dúvidas para só assim, quando nós estivermos bem seguros e sem nenhuma dúvida, nós vamos partir para o capítulo 8 do nosso livro didático. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado, tenha sido tranquilo, que vocês tenham aproveitado bastante. Eu vou aguardar vocês ansiosos na nossa próxima aula online. Fica bem!